Olá, tudo bem com você? Você já ouviu falar de descarbonização? É o processo de redução das emissões de carbono na atmosfera, principalmente do dióxido de carbono, o CO2. O objetivo da descarbonização é alcançar uma economia de baixa emissão com neutralidade climática por meio da transição energética. E você já parou para pensar por que precisamos investir em descarbonização das cidades? A resposta é relativamente simples. As cidades respondem por 70% das emissões de gases de efeito estufa, que são responsáveis pelo aquecimento global, e consomem juntas 2/3 de toda a energia produzida no planeta. O que não é simples é a solução, pois ela depende do envolvimento de governos, empresas e a sociedade como um todo. A nossa entrevistada é a advogada Débora Soto, doutora em Direito Urbanístico pela PUC de São Paulo e pesquisadora colaboradora do Instituto de Estudos Avançados da USP, dentro do programa USP Cidades Globais. Quais os caminhos para a descarbonização das cidades? Descarbonização, Mário, em linguagem mais simples, significa reduzir as emissões de carbono ou de gases com efeito estufa, de modo a zerar essas emissões líquidas. Isso significa que qualquer sistema que tenha as emissões medidas, como no caso as cidades, precisa empatar, né? Aquilo que ele emitir, ele precisa também sequestrar, de maneira que ele não acrescente mais carbono para a atmosfera e não contribua para agravar o problema do aquecimento global. E no caso, o chamado internacional para ações de descarbonização, ou seja, alcançar emissões zero, né, emissões líquidas zeradas de carbono, dentro do horizonte temporal de 2050, no máximo 2050, com estabelecimento de metas intermediárias para 2030 e 2040. A gente precisa acrescentar também a questão populacional, né? O mundo passa por um processo de urbanização acelerada. Mais de 50% da humanidade como um todo já habita as cidades. No Brasil, especificamente, 85% da população brasileira já mora nas cidades, não habita mais o campo. Então, em termos populacionais, considerando que a maioria da população já é urbana, inevitavelmente as cidades elas têm um papel de destaque a cumprir no controle das emissões e no combate ao aquecimento global. E essa atuação das cidades, ela é intersetorial. A gente pode apontar o papel das cidades no processo de mitigação, ou seja, de redução de emissões, pensando nos setores que integram os inventários de gases com efeito estufa. Então, as cidades elas podem estruturar ações de mitigação no campo de alteração do uso do solo, por exemplo, por controle de desmatamento e aumento da arborização urbana, no setor de mobilidade urbana ou de transportes, que ainda no Brasil consome uma quantidade importante de combustíveis fósseis, também no setor de consumo de energia em edificações, e, por fim, também no controle de emissões produzidas pelos resíduos sólidos, porque você sabe que o lixo é uma fonte importante de emissões por conta do gás metano, que também é um gás com efeito estufa, né? Ao queimar combustíveis fósseis para desenvolver a economia, a humanidade aumentou as emissões de dióxido de carbono. Essa é uma das razões do efeito estufa, que causa o aquecimento global e as mudanças climáticas. Por isso, a descarbonização requer uma transição energética, ou seja, a substituição de combustíveis fósseis por energias renováveis. Nas cidades, dá para fazer muita coisa. A descarbonização pode começar pelo controle de carbono nas edificações, no transporte e na mobilidade urbana e também com a destinação dos resíduos sólidos. Bom, vamos começar pelo setor de resíduos sólidos, que é algo talvez bastante próximo do cotidiano dos brasileiros, por conta de todo esse esforço de conscientização que foi feito em torno da reciclagem de resíduos, né? No campo dos resíduos sólidos, além desse esforço de reduzir o consumo de embalagens, por exemplo,
e encaminhar as embalagens que são consumidas para reciclagem, se tratar de embalagens com material reciclável, os domicílios precisam também se conscientizar de que existe uma produção bastante importante de lixo dito orgânico, que é aquele lixo que passa por um processo de decomposição, né? Esse lixo, ele gera um gás que também contribui para o aquecimento global, contribui para o chamado efeito estufa, que é o gás metano. As cidades brasileiras, elas enfrentam hoje o desafio, em conjunto com os estados e com a União, de avançar na introdução de aterros sanitários, abolindo os lixões, que são esses lugares em que o lixo é depositado sem tratamento nenhum, né, e se tornam verdadeiras bombas relógio, com impacto ambiental incrível, não só a produção de gases com efeito estufa, mas também contaminação de lençol freático, gerando um passivo ambiental bastante importante, né. Mas, além de avançar na implementação dos aterros, é preciso que as pessoas se conscientizem de que o ideal é produzir cada vez menos lixo. Então, nesse âmbito de ações para descarbonização, se fala cada vez mais em lixo zero. Então, pensando na casa, o ideal é consumir cada vez menos embalagens, destinar as embalagens consumidas para reciclagem e, se possível, resolver a questão dos resíduos usando, por exemplo, composteiras domiciliares, sabe? Para que cada domicílio gere o menor volume possível de lixo para ser recebido no sistema de resíduos sólidos, né? E isso se estende também para os outros setores de resíduos, né, que são os grandes geradores de resíduo, que também precisam adotar medidas voltadas à redução de volume de acordo com seus respectivos planos de gerenciamento de resíduos sólidos, né? Isso no campo do lixo. No campo da mobilidade urbana, é preciso investir cada vez mais em mobilidade ativa, ou seja, caminhadas, bicicleta, que são meios de locomoção que não dependem do dispêndio da utilização de combustíveis de origem fóssil, né? E quando a gente pensa em transporte público, é preciso que os governos se empenhem para depender cada vez menos do combustível fóssil e fazer a transição dos meios de transporte para a utilização de formas de energia limpa, né? Energia renovável. Então, se fala muito em esforço hoje de eletrificação do transporte público de massa, né? E também abandono do automóvel como o meio de transporte mais escolhido pelas famílias das cidades, digamos assim, né? É preciso deixar cada vez mais de lado o automóvel particular, usar cada vez mais transporte público e transporte público movido por energias renováveis, deixando para trás os combustíveis fósseis, que são grandes emissores de carbono, e investir também cada vez mais em mobilidade ativa. Só que para isso a cidade ela precisa estar organizada para isso, né? Precisa ser uma cidade amigável para o pedestre, amigável para o ciclista, com uma rede de transporte público que sirva todas as regiões da cidade, não só o centro, mas também a periferia, né? E também uma cidade que desencoraje a utilização do veículo particular. Então, toda essa pauta de descarbonização de mobilidade urbana, ela tem um impacto muito grande no planejamento e na gestão das cidades, que precisa ser orientado para a sustentabilidade como um todo, pegando a questão da descarbonização como mais um objetivo a ser alcançado, juntamente com qualidade de vida, controle da poluição do ar, estímulo à atividade física, tem todo um plexo de ações que se ajudam mutuamente, né, que se somam e levam a um ganho de sustentabilidade, inclusive no avanço, no sentido desse objetivo de descarbonização. No que tange às edificações, a questão passa pelo consumo de energia elétrica, principalmente, né? Aqui no Brasil, como nós temos, em geral, um clima mais quente, a nossa grande preocupação é com a refrigeração das edificações, não é? Com o aquecimento global, a perspectiva é que o clima se torne cada vez mais quente, com isso, possivelmente demandando mais o uso de ar-condicionado, por exemplo.
Existem aí medidas que podem ser adotadas para tornar, para preparar as edificações para um clima mais quente, sem o uso necessariamente de energia elétrica para isso, né? Apostando em tecnologias construtivas que propiciem a boa ventilação das edificações, que implantem edificação no terreno, levando em consideração a orientação do sol, né? O fluxo natural de vento, para que a edificação se torne fresca e habitável sem o uso do ar-condicionado, né? Esse é um aspecto. Você pode trabalhar a construção de um jeito mais adaptado ao clima e, por consequência, diminuir o gasto energético dessas edificações, né? Então, quando a gente pensa numa grande cidade como São Paulo, esse padrão de construir edifícios com a janela 100% do tempo fechada, sem ventilação natural nenhuma, e contando com um sistema de ar-condicionado funcionando a pleno vapor, com alto gasto energético, isso precisa ser deixado para trás. A gente precisa repensar as edificações do ponto de vista construtivo, para que elas sejam mais adaptadas ao clima que nós vamos ter no futuro, né? Deixando de importar soluções construtivas do hemisfério norte, que são muito pautadas em manter os ambientes aquecidos e não tanto os ambientes arejados, né? Esse é um aspecto. O outro aspecto diz respeito a diminuir o consumo energético como um todo das edificações, né? Adotando tecnologias que favoreçam a diminuição desse gasto energético. Também incorporar nas edificações formas de produzir energia elétrica para consumo, para a própria edificação, e possivelmente para vender para a rede, né, através dos chamados smart grids, que são as redes inteligentes. Então, a adoção de painéis solares, né, que é algo que também está sendo bastante difundido e está chegando ao conhecimento do público em geral, por causa do problema que nós estamos enfrentando com o aumento, né, da tarifa de energia elétrica como um todo. As pessoas estão se despertando para a possibilidade de ter edificações energético positivas, né? Que consigam produzir energia, por exemplo, através da captação da energia solar e, no excedente, vender para a rede, né? Essa é uma solução também que se coloca aí para cidades, de buscar fomentar o uso da energia solar nas edificações, inclusive com modificações dos seus códigos de obras, para estimular a incorporação dessas tecnologias nas edificações. E também soluções tecnológicas que promovam aquilo que a gente chama de uso racional de energia, né? Nós já observamos isso nas edificações mais modernas, como, por exemplo, elevadores inteligentes, aquelas escadas rolantes que param de circular quando não tem detecção de pessoas utilizando. São medidas que podem e devem ser incorporadas no sentido de promover o uso racional de energia, diminuindo o gasto energético, né? E com isso, diminuindo o gasto, se diminui as emissões que são produzidas pela cadeia de produção de energia elétrica como um todo, né? O grande problema que se coloca é o reduzido campo de atuação dos municípios, que são responsáveis no Brasil pelo planejamento e gestão de cidades, no que diz respeito à regulação da produção e da distribuição de energia no país, né? Para que as cidades possam diminuir efetivamente emissões no campo das edificações, é preciso que a União e os estados também façam sua lição de casa, né? E para isso a gente precisa investir cada vez mais em produção de energia por matrizes limpas, como é o caso da energia hidrelétrica, né? O caso da energia solar, o caso da energia eólica, deixando para trás as termoelétricas, por exemplo, que são movidas a combustíveis fósseis, como gás natural e até mesmo carvão, né? Se a gente pensar nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, mais de 20% da energia do estado de Santa Catarina, por exemplo, advém de termoelétricas movidas por carvão. E no contexto que nós estamos vivendo de crise hídrica, em que a capacidade das represas que
que servem às usinas hidrelétricas está comprometida pela diminuição das chuvas, pelo período das secas. E com isso, para poder fornecer toda a energia elétrica que é consumida hoje no Brasil, a gente está recorrendo cada vez mais às termoelétricas. Nós estamos indo na contramão dos compromissos que estão sendo assumidos pelo Brasil, inclusive internacionalmente, de redução de emissões, né? Então, como você vê, a questão toda ela é muito imbricada, né? Começa na residência, começa na ponta do cidadão, que deve se conscientizar e procurar consumir cada vez menos energia, mas passa aí por grandes decisões macro, né, tomadas em âmbito nacional e âmbito regional, que estão fora do escopo imediato de atuação do cidadão, mas para o qual ele precisa estar atento, né? Inclusive na hora de votar, né? De escolher seus representantes, ver em que sentido eles se alinham, né? Quais são as propostas em termos de sustentabilidade apresentadas pelos seus candidatos, né? A gente está se aproximando aí de um ciclo eleitoral, que não é o ciclo municipal, mas é o ciclo em âmbito estadual, em âmbito nacional. Então, é importante que os brasileiros que estão preocupados com o futuro, né, com quanto eles estão pagando para abastecer o seu veículo na bomba, né, quanto que eles estão gastando com a energia elétrica do seu domicílio, e que estão preocupados com o futuro dos seus filhos, né, é preciso prestar atenção nas pautas ambientais dos seus candidatos também, né. Todo esse esforço tem uma razão de ser: limitar o aumento da temperatura global abaixo de 1,5 graus Celsius para evitar a ocorrência de eventos climáticos extremos e assegurar a transição para uma economia neutra em carbono até 2050. Se nós continuarmos nos comportando do mesmo jeito, consumindo do mesmo jeito, esgotando os recursos naturais do mesmo jeito, a temperatura global vai ultrapassar o nível que se considera como seguro, né? De no máximo 2 graus a mais em relação ao que era medido no período pré-industrial. Se nós entrarmos nesse cenário, que em inglês o pessoal chama de overshooting, né? De ultrapassagem desse patamar seguro de aquecimento global, nós vamos ter que lidar com eventos climáticos catastróficos, né? E infelizmente, nós já tivemos uma amostra do que isso significa por conta das chuvas extremas observadas esse ano em Minas Gerais e em Petrópolis, né? Nós já estamos experimentando na pele o que se anuncia para o futuro, caso nós não consigamos zerar as emissões de carbono até 2050. Isso pode parecer um cenário muito distante, né? Mas são pouco mais de 30 anos, né? Quem tem filhos pequenos pensar que a vida adulta dos seus filhos vai ter que ser conduzida no meio de um cenário catastrófico, de chuvas super intensas, com alagamentos, cidades desaparecendo em razão da elevação do nível dos oceanos por causa do derretimento das calotas polares. Essas grandes chuvas intercaladas com períodos extensos de seca, em que vai ser difícil administrar a água para as necessidades básicas da vida, né? Então, parecem questões muito distantes, mas elas estão mais próximas do que a gente imagina, e o poder de ação que se coloca na mão do cidadão comum é mais alargado do que a gente pensa, né? E isso passa pela alteração dos seus hábitos de consumo na medida do possível, né? Passa pelo exercício responsável do direito a voto e passa também por pensar que a cidade pode ser diferente daquilo que ela se apresenta, né? Uma pauta que entra bastante em discussão e que liga as cidades à questão nacional é a questão do desmatamento em função da produção de soja para exportação e da produção de carne vermelha. E aí se colocam aí essas campanhas de um dia sem carne, né? O que está se colocando atrás de uma campanha dessas como um dia sem carne? Ninguém está querendo atacar o meio de vida do campo produtor de carne vermelha. O que está se querendo pautar é que, primeiro, que nós precisamos das florestas para fazer, inclusive, sequestro de carbono e fazer regulação de clima, né? Em primeiro lugar, isso. Em segundo lugar, a quantidade de água que se consome para produzir a carne vermelha é uma quantidade bastante expressiva e que pode fazer falta no futuro
para a sobrevivência básica do ser humano e das demais espécies, né? Em terceiro lugar, a criação de gado emite quantidades muito importantes de gás metano, contribuindo para o aquecimento global, né? Então, hoje em dia se fala em agroecologia, né? Um jeito de ter produção agrícola e ter pecuária em moldes mais sustentáveis e mais compatíveis com esses objetivos de descarbonização, diminuindo as emissões, por exemplo, né? E isso chega, por outro lado, no prato do brasileiro, né? Quando você faz uma opção de diminuir o seu consumo de carne, você está sinalizando para a cadeia produtiva que você está preocupado com padrões de sustentabilidade, né? E isso, eventualmente, vai repercutir sobre o produtor rural também, porque os importadores de carne também estão atentos à necessidade de reduzir as suas emissões e também vão reduzir esse consumo, né? Então, como você vê, Mário, as questões elas são muito imbricadas, né? Elas são, como a gente fala em jargão aí, mais acadêmico, interescalares, porque elas vão do local para o regional, para o nacional e para o global, né? E elas também são questões intersetoriais, porque a gente sai do consumo urbano, das redes de distribuição urbanas, né? Dos hábitos culturais dos brasileiros, até a estruturação econômica do país, né? A inserção do país no cenário internacional como exportador de commodities, enfim. A questão é complexa, mas ela demanda a conscientização do cidadão e mobilização de baixo para cima, porque de cima para baixo a pauta é do imobilismo, né? É de que tudo continue como sempre. Se tudo continuar como sempre, em 2050, nós vamos estar nos deparando mesmo com um cenário catastrófico, com muitos sacrifícios para o ser humano e para as demais espécies. Aproveitando já esse espaço, de fazer esse apelo às pessoas, né, que procurem se informar sobre as pautas ambientais dos seus candidatos nas próximas eleições, né? Isso é de suma importância. Aquele que mora na periferia, que se preocupa com as inundações, né? Que se preocupa com o custo da água, né? Com tarifas cada vez mais elevadas de água, tarifas cada vez mais elevadas de energia elétrica, precisa saber que parte desse custo é consequência de atos equivocados, né? De decisões equivocadas do ponto de vista ambiental, e que ainda há tempo para revertê-las. Desde que nós mudemos os nossos hábitos dentro da nossa casa e nós escolhamos representantes no poder executivo e no poder legislativo, em âmbito estadual e âmbito municipal, que estejam atentos à necessidade de reverter os danos ambientais, reduzir emissões e aumentar a capacidade de adaptação das nossas cidades, né? Então, eu faço esse apelo, que as pessoas procurem se informar sobre as pautas ambientais dos seus candidatos e escolham candidatos que tenham compromissos de sustentabilidade, né? Que não se pautem pela proteção de interesses econômicos gigantescos e pela destruição do meio ambiente. A descarbonização da economia também é considerada uma excelente oportunidade para gerar riqueza, criar empregos e melhorar a qualidade de vida das cidades com a melhoria da qualidade do ar. Se você gostou desse conteúdo, indique para os seus amigos. Se inscreva no nosso canal no YouTube, Direito e Tal, e acione também a campainha para receber os alertas de novos vídeos. A gente encerra com a frase da jornalista e ativista canadense Naomi Klein. A melhor notícia é que, à medida que transformamos a forma como geramos energia, como nos movemos, como cultivamos nossos alimentos e como vivemos nas cidades, temos uma oportunidade histórica de construir uma sociedade mais justa em todas as frentes e onde todos são valorizados. A gente volta na próxima semana. Um abraço e até lá!